O inimigo quer destruir seu sonho. Abra seu coração e entenda. Como Deus vai restaurar tudo. Você já sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando? Como se quanto mais você tentasse avançar, mais portas se fechassem diante de você. Talvez você tenha sonhos que já foram cheios de cor, esperança e expectativa, mas hoje parecem apagados, distantes, quase irreconhecíveis. A verdade é que o inimigo sabe exatamente onde ferir. Ele não ataca onde estamos fortes, ele investe onde estamos vulneráveis, nos nossos sonhos mais profundos, nos desejos silenciosos do nosso coração. Quantas vezes você chorou em silêncio, sem que ninguém soubesse, mas com a alma gritando por respostas? Quantas vezes você teve vontade de desistir, não porque é fraco, mas porque se sentiu cansado demais para continuar? Há uma batalha invisível acontecendo agora mesmo ao seu redor. E não é contra carne ou sangue. É contra forças espirituais que desejam arrancar de você aquilo que Deus plantou com propósito eterno. O inimigo tenta fazer com que você duvide da promessa, da visão, do plano. Ele quer que você acredite que tudo foi em vão. Mas hoje algo vai mudar dentro de você. Porque esta não é apenas mais uma palavra. Esta é uma convocação. Deus não te trouxe aqui por acaso. O Espírito Santo te atraiu para esta mensagem porque há algo que precisa ser restaurado no seu interior. Há uma voz do céu dizendo: volte a sonhar. Eu ainda estou no controle. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso significa que Deus não apenas realiza promessas, Ele também devolve os sonhos que você pensou ter perdido para sempre. E se eu te dissesse que esse deserto que você está atravessando não é o fim, mas o início da reconstrução? Que essas lágrimas não são um sinal de fracasso, mas o prenúncio de um novo tempo de cura da alma e libertação espiritual? Que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação? Você está diante de um momento decisivo, onde sua fé será fortalecida e seus olhos espirituais abertos para enxergar o que o inimigo tentou esconder. A restauração já começou. Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Talvez você ache que está atrasado, mas o céu trabalha fora do tempo humano. O que parecia perdido será redimido. O que foi quebrado será curado. O que foi levado será restituído. E isso começa agora, com esta oração poderosa que vamos fazer juntos. Uma oração de guerra espiritual, fundamentada na palavra, com base no Salmo 35, um clamor que move os céus e abala os reinos das trevas. Você está pronto para lutar pelos seus sonhos? Pronto para declarar que sua história ainda não terminou? Então fique comigo até o final desta mensagem, porque a cada parte desta palavra, você será envolvido por uma atmosfera de fé, de cura e de revelação. Cada versículo, cada frase foi guiada pelo Espírito Santo para tocar o seu coração como resposta às suas orações silenciosas. E não importa o tamanho da dor, da espera ou da perda, o Deus que te formou está prestes a levantar você outra vez. A cura da casa começa pelo coração, e a libertação da alma começa com a verdade. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar o curso da sua vida. O inimigo nunca vai atrás de quem está parado. Ele persegue aqueles que carregam um propósito. Se você sente que está sendo atacado por todos os lados, que sua paz tem sido roubada, que os dias parecem pesados demais, saiba, isso não é coincidência. É estratégia do inferno contra um filho que carrega a promessa. O inimigo não tem medo de quem vive uma fé superficial, mas treme diante de quem decide permanecer firme, mesmo em meio às dores. Ele se levanta quando percebe que você está perto de viver algo grande em Deus. E quando não pode tocar diretamente na promessa, ele tenta minar o seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Quantas vezes você se sentiu assim? Como se estivesse carregando algo precioso dentro de si, mas ao redor tudo estivesse ruindo. Como se sua alma gritasse por ajuda e o céu estivesse em silêncio. É nessa hora que muitos desistem. Desistem porque confundem o silêncio de Deus com abandono. Desistem porque acreditam que, se fosse para dar certo, já teria acontecido. Desistem porque ouviram demais as vozes erradas
e esqueceram de escutar a única voz que realmente importa, a voz do Espírito Santo. Mas hoje, Deus está restaurando sua audição espiritual. Está te ensinando a discernir entre o barulho do mundo e a direção do alto. E talvez você nem perceba, mas há anjos trabalhando agora mesmo. Há batalhas sendo travadas nos céus em seu favor. Como está escrito em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O inimigo quer te convencer de que você perdeu tempo, perdeu energia, perdeu fé, mas Deus diz: você está mais perto do que imagina. Essa guerra que você está vivendo é porque há algo dentro de você que ameaça o inferno. Você carrega um chamado que vai além da sua compreensão. E por isso os ataques são tão intensos, tão frequentes. Mas nenhum ataque é maior do que a proteção de Deus sobre sua vida. Quando Davi escreveu o Salmo 35, ele estava cercado por inimigos, calúnias, injustiças, mas ele não lutou com suas próprias mãos. Ele fez uma oração de guerra. Ele clamou por justiça divina. Ele entregou sua causa ao justo juiz. E é exatamente isso que você fará agora. Você não vai responder com raiva nem com desânimo. Vai responder com fé. Você já percebeu como o inimigo tenta sempre usar o medo como arma principal? Ele sabe que quando você tem medo, paralisa. E quando paralisa, deixa de avançar. Mas 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o espírito que habita em você é mais forte do que qualquer espírito de opressão, dúvida ou medo. Há um poder liberado quando você ora com autoridade, a libertação quando você declara a palavra com fé, e a cura quando você se posiciona espiritualmente. O inimigo teme essa oração porque ela quebra cadeias invisíveis, porque ela desperta sua identidade em Deus, porque ela ativa a intercessão do céu sobre sua causa, e é isso que vamos fazer ao longo desta jornada. Cada palavra aqui é uma semente de restauração. Cada verso do Salmo 35 é uma espada nas mãos de quem crê. Você está prestes a viver um tempo onde Deus vai te mostrar que nada foi em vão, que cada lágrima, cada dor, cada espera serviu para amadurecer a promessa. Então feche os olhos da alma agora, respire fundo e abra o coração. Não há maldição que resista ao poder da verdade. Não há prisão que fique de pé diante de um clamor genuíno. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque o céu decidiu agir. Sua casa será restaurada, sua fé será renovada e seu sonho será protegido. Deus não é Deus de confusão. E quando o inimigo tenta te fazer duvidar do teu valor, da tua fé e até da tua sanidade espiritual, ele está apenas replicando o que sempre fez: lançar setas para distorcer a identidade dos escolhidos. O mesmo que tentou fazer com Jesus no deserto: se tu és o Filho de Deus, ele faz com você agora. A dúvida é a arma mais antiga do inferno, mas também a mais frágil diante da verdade da palavra. Quando você responde à dúvida com adoração, o inimigo se cala. Quando você responde com fé, ele recua. Quando você ora com confiança, o céu se move. Por isso, não aceite como verdade aquilo que nasceu do engano. Não aceite como destino o que nasceu da dor. Você tem uma promessa, e ela tem um tempo. O Salmo 35 é a oração de um coração dilacerado, mas que escolheu confiar. Disputa, Senhor, com aqueles que contra mim pelejam, peleja contra os que me combatem. Salmo 35:1. Davi não tentou entender, nem justificar. Ele clamou, ele chorou, ele expôs sua alma. E você também pode. O Espírito Santo é aquele que traduz os gemidos profundos, aquele que intercede quando faltam palavras. Essa é uma oração poderosa porque ela não vem do intelecto, vem do Espírito. Você já sentiu vontade de desistir de tudo por não ver resultado? Já se perguntou por que outros avançam enquanto você parece estagnado? Já olhou para os céus e perguntou: por que eu, Deus? Então saiba, essa pergunta não é sinal de fraqueza, é sinal de intimidade. Só pergunta quem tem liberdade com o Pai.
E ele não se ofende com suas perguntas sinceras. Pelo contrário, ele responde com amor. Ele mostra que aquilo que parece estagnação, na verdade, é preparação. Há guerras invisíveis acontecendo enquanto você ora. Há cadeias espirituais sendo quebradas quando você insiste em orar mesmo sem forças. É aí que está o segredo da vitória. O inimigo teme a sua persistência. Ele sabe que quando você ora com insistência, você toca o coração de Deus. E o coração de Deus não resiste a um clamor humilde. É como diz em Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa oração é eficaz porque ela não depende de fórmulas, mas de fé. Não depende de cenário favorável, mas de entrega. A cada vez que você declara o Salmo 35, você está fazendo com que o céu se alinhe à tua causa. Você está dizendo, Senhor, eu não luto mais com minhas mãos, mas com a tua justiça. E isso muda tudo, porque quando Deus entra na batalha, não há inimigo que permaneça de pé. Não há plano oculto que não seja exposto. Não há maldição que continue sobre sua vida. E talvez você esteja agora enfrentando injustiças silenciosas, coisas que ninguém vê, acusações mentirosas, perdas que ninguém entende. Mas Deus vê, Deus sabe. Deus conhece os bastidores da tua história e Ele está agindo em silêncio, mas com perfeição. O Salmo 35 não é apenas um clamor de defesa, é um decreto de fé contra o caos. É você dizendo, eu sei quem me escolheu e Ele pelejará por mim. Nesse momento, sua oração está ultrapassando muros, cortando grilhões, desfazendo pactos antigos, silenciando vozes que tentavam te aprisionar. É por isso que o inimigo teme, porque ele sabe que a oração não tem barreiras, que um filho de joelhos move o céu inteiro, que uma casa sustentada pela fé não será abalada. Então agora, ore novamente, não com desespero, mas com fé, não com dúvida, mas com certeza. Deus está contigo, o Espírito Santo está traduzindo seu clamor, e as promessas que pareciam adormecidas estão prestes a ressuscitar. Quando a alma grita, mas o céu está em silêncio. Existem momentos em que você ora, jejua, clama e mesmo assim, parece que o céu permanece em silêncio. As lágrimas escorrem no travesseiro e você se pergunta, será que Deus me abandonou? É nesse momento que o inimigo sussurra, viu, você está sozinho, e o desespero tenta se tornar seu conselheiro. Mas é nesse exato instante, nessa aparente ausência divina, que o maior milagre começa a ser gestado. O silêncio de Deus não é negação, é lapidação, é preparação, é tratamento da alma. Quando Davi escreveu o Salmo 35, ele não estava apenas pedindo livramento, ele estava expondo a dor de uma alma perseguida por mentiras, calúnias e injustiças. Ele dizia, falsas testemunhas se levantam, depõem contra mim coisas que eu ignoro. Essélie 35:11. Davi não estava em paz. Ele não estava vendo respostas, mas ele não deixou de orar. Você já passou por isso? De ser injustiçado por quem você ajudou? De ver amigos virando as costas no momento da dor? Já sentiu que até Deus se calou? Então ouça, esse é o exato cenário onde o Espírito Santo trabalha em profundidade. Porque quando os homens se calam e o céu silencia, a alma é exposta. E só quem já teve a alma exposta diante de Deus entende o quanto isso dói, mas também cura. Deus está moldando algo em você que vai além da vitória imediata. Ele está formando em você um caráter inabalável, um espírito resistente à maldição, um coração forte o suficiente para ser casa dele. E isso não acontece em dias fáceis, mas em noites escuras. O silêncio é o solo onde a raiz da fé se aprofunda. E a oração poderosa que nasce nesse solo tem uma força que o inimigo não suporta. Por isso, mesmo que você não esteja sentindo nada, continue orando. Mesmo sem respostas, continue dobrando os joelhos. O Espírito Santo não se move por sensações, mas por fé. E a fé agrada a Deus. A fé é o que move montanhas, é o que libera milagres, é o que quebra correntes invisíveis que já aprisionaram gerações inteiras da sua família. A sua oração está tocando em maldições antigas e desfazendo laços hereditários.
Quantas vezes você chorou em silêncio, se sentindo cansado de lutar? Quantas vezes sentiu que não aguentaria mais? Saiba que você nunca esteve só. Enquanto você desabava, o Espírito intercedia com gemidos inexprimíveis. Remi 8:26. Ele nunca te deixou. Ele apenas estava trabalhando onde seus olhos não podiam ver. E quando Deus trabalha em silêncio, é porque o impacto do que virá será estrondoso. Davi aprendeu isso, e por isso, mesmo sendo traído, humilhado, perseguido, ele se mantinha no secreto, orava como quem já tinha a vitória. Senhor, tu o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Sege 35:22. Ele sabia que o silêncio de Deus não era ausência, era estratégia. Talvez agora sua casa esteja em silêncio, seus filhos estejam frios na fé, seu casamento esteja balançando, seu ministério pareça estagnado. Mas enquanto você continua orando, o céu continua agindo. É por isso que o inimigo teme essa oração, porque ela nasce do espírito, não da emoção. Ela vem da fé, não do desespero. E quando a oração é feita no silêncio da dor, ela carrega um som que apenas o céu ouve. E esse som move os anjos, destrava promessas, quebra ciclos, liberta ambientes, cura lares. Continue, persevere. O silêncio de Deus hoje será o testemunho que você contará amanhã. A casa que chora em silêncio está prestes a ser curada. Você já entrou em um ambiente onde, sem entender por que, sentiu um peso no ar? Já voltou para casa e, mesmo com tudo em ordem, sentiu que havia algo errado? Não era apenas cansaço. Era uma guerra invisível. Há casas que parecem normais por fora, mas por dentro carregam marcas, dores, gritos abafados e lágrimas escondidas. São lares que foram consagrados ao medo, à mágoa, à maldição. E é ali, nesse campo de batalha disfarçado de lar, que o inimigo trabalha em silêncio. Mas existe uma verdade espiritual que o inimigo não suporta. Quando uma oração poderosa é feita dentro de uma casa marcada pela dor, o mundo espiritual inteiro se move. Porque Deus não habita em prédios, Ele habita em corações rendidos. E quando alguém dentro de casa decide ser esse altar vivo, o inimigo perde espaço. A escuridão não resiste à luz que nasce da fé. No Salmo 35, Davi não pede apenas livramento pessoal. Ele clama por justiça, por restituição, por presença divina em meio à perseguição. E isso representa muitas casas hoje. Lares desfeitos, famílias divididas, casamentos à beira do abismo, filhos dominados por vícios, pais exaustos emocionalmente. O inimigo não quer apenas destruir seu sonho. Ele quer atacar o ambiente onde esse sonho nasceu, a sua casa. Mas o Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E sabe o que traz essa manhã? A oração que insiste, a intercessão que quebra ciclos, a clamor que renova o ambiente. É por isso que você está aqui. É por isso que essa mensagem chegou até você. Porque sua casa precisa de cura. E essa cura começa em você. Você tem autoridade espiritual. Não porque você é perfeito, mas porque foi comprado com sangue. O sangue de Jesus te dá autoridade para orar, expulsar, libertar, abençoar. Quando você ora, mesmo em lágrimas, você está plantando sementes que seus filhos colherão. Quando você abençoa sua casa, ainda que em silêncio, o céu está ouvindo e o inferno está tremendo. Quantas vezes você sentiu que sua casa estava sendo o lugar da sua dor? Que em vez de ser um refúgio, se tornou o lugar do desgaste, da solidão, da briga? Quantas vezes você pensou: será que um dia a paz vai voltar a morar aqui? Então escute com atenção. A paz que sua casa precisa não vem de mudanças externas, mas de uma presença que transforma tudo. A presença do Espírito Santo. Ele está pronto para entrar, mas precisa que alguém abra a porta. Alguém que diga: Senhor, essa casa é tua. Cura, limpa, liberta. E se você fizer isso, ainda hoje algo começa a mudar. Um ambiente pesado se torna leve. Uma lembrança amarga se torna testemunho. Um espaço onde o inimigo agia se torna altar de louvor. Porque onde o Espírito de Deus entra,
a maldição sai. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa se essa casa foi cenário de traição, de abuso, de gritos, de abandono. O sangue de Jesus pode apagar essas marcas. A oração pode reconstruir o que foi destruído. O Salmo 35 é o grito de alguém que não aceita a injustiça prevalecer. É a oração de guerra de quem não vai permitir que a maldição continue. Hoje é dia de fazer essa oração por sua casa, pelo seu quarto, pela cama onde você dorme, pela sala onde a família se reúne, pelas paredes que ouviram mais brigas do que abraços. Hoje é o dia em que você se levanta em oração poderosa e diz: aqui, o inimigo não reina mais. Sua casa será conhecida como lugar de paz. Seu lar será testemunho. Sua história familiar será marcada por libertação. E tudo isso começa agora, com você, com sua voz, com sua oração. Quando o céu espera que você fale, a guerra é vencida pela sua voz. Muitas vezes, o silêncio parece ser a única resposta. Você ora, você clama, mas tudo continua igual. O ambiente pesa, o coração se aperta e a mente sussurra: será que Deus me ouve mesmo? Mas o que poucos entendem é que existem guerras espirituais que só começam a ser vencidas quando você abre a boca e ora com autoridade. Porque o inimigo teme sua voz quando ela está alinhada com o céu. No mundo espiritual não há neutralidade. Ou você declara vida, ou o inimigo tenta ocupar o espaço. E o silêncio do justo é o que alimenta a ousadia do maligno. Não é apenas sobre gritar ou falar alto, mas sobre se posicionar com autoridade espiritual, mesmo em meio às lágrimas. É sobre abrir a boca e declarar o que Deus já prometeu, ainda que o cenário mostre o contrário. O Salmo 35 é o clamor de um coração que não aceita a opressão como destino. Davi clama: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Essa não é uma oração comum. É uma convocação de guerra. É como se ele dissesse: Deus me dá voz, me dá autoridade. Eu não aceito essa opressão calado. E talvez seja esse o seu momento também, de parar de aceitar em silêncio os ataques que estão acontecendo à sua volta. Porque quando você se cala diante da injustiça, da opressão, da maldição que tenta se instalar na sua casa, no seu casamento, na sua mente, você está deixando que o inimigo dite a narrativa da sua história. Mas quando você ora, quando você levanta a voz, o céu se move. A atmosfera muda, o inferno escuta e Deus age. A oração poderosa não é apenas uma rotina de palavras religiosas. É um grito de quem crê que há um exército espiritual lutando ao seu favor. Você já reparou como, nos piores dias, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é calar sua oração? Ele rouba seu tempo, distrai sua mente, faz você se sentir indigno de falar com Deus. E tudo isso tem um propósito: desconectar sua voz da fonte da vida. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: levante sua voz, declare vitória, clame com ousadia. Não importa se você não sente força, ore com fraqueza mesmo, porque a força não vem de você. Vem do Espírito que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele pega sua oração quebrada e transforma em arma poderosa diante do trono de Deus. Você não precisa ser eloquente, precisa ser verdadeiro. Você não precisa saber todas as palavras, precisa ter um coração rasgado diante do Pai. Porque a oração que Deus ouve não é a mais bonita, é a mais sincera. E quando sua voz se alinha ao céu, algo acontece na terra. Portas se abrem, correntes caem, a mente clareia, a paz invade, e você começa a ver o que antes estava encoberto, porque o mundo espiritual reage ao som da fé. Então agora respire fundo e fale, não com medo, mas com convicção. Diga ao céu o que está acontecendo na sua casa. Peça intervenção. Clame pela justiça divina. Ore pelo seu filho, pela sua saúde, pela sua mente, pela sua alma, porque Deus está ouvindo. O clamor que move o invisível. Quando a oração quebra cativeiros antigos. Há batalhas que parecem não ter fim.
Ciclos que se repetem na sua vida, na sua casa, na sua família, como se existisse uma barreira invisível impedindo o seu avanço. Você tenta, você ora, mas sente como se algo te puxasse para trás sempre que está prestes a conquistar algo. Já sentiu isso? Aquela sensação de que há um peso espiritual que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias? Isso muitas vezes não é coincidência. São cativeiros espirituais, prisões antigas, pactos não quebrados, maldições que atravessam gerações e se manifestam silenciosamente no presente. E você não está lutando apenas com o que vê, mas com o que está escondido nas profundezas da batalha espiritual. É por isso que o Salmo 35 é tão poderoso, porque ele nos ensina a orar não apenas com palavras bonitas, mas com profundidade. Davi clama a um Deus de justiça para que os inimigos espirituais sejam confundidos, dispersos, para que seus caminhos escorreguem e seus planos caiam por terra. Ele ora para que tudo aquilo que foi tramado nas trevas contra ele seja desfeito pela luz da presença divina. Você precisa entender algo hoje. Sua oração é um grito de liberdade que repercute no invisível. Quando você se ajoelha, quando você clama, quando você declara com fé, cadeias espirituais antigas começam a se romper, porque a oração de guerra não lida apenas com o presente. Ela invade o passado e muda o seu futuro. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Não sei por que isso sempre acontece comigo", ou por que minha família sempre enfrenta as mesmas dores? Essas perguntas têm eco no mundo espiritual. Elas apontam para prisões que só serão quebradas quando você entender que não está lidando apenas com pessoas ou circunstâncias, mas com fortalezas espirituais. E fortalezas espirituais não caem com esforço humano. Elas caem com oração, com jejum, com guerra, com o clamor de um coração que se recusa a aceitar as correntes como parte da vida. Você já percebeu que há pessoas que, quando começam a orar de verdade, enfrentam uma resistência enorme? O sono chega, o celular toca, a distração aparece. Isso não é apenas natural. É uma guerra contra sua voz, contra o seu posicionamento, porque o inimigo sabe que, se você perseverar, as prisões que ele levou anos para levantar, Deus pode destruir em segundos. Você precisa persistir. Não é uma oração isolada que destrói uma fortaleza erguida por gerações, mas é a constância, é o clamor diário, é o Espírito Santo sussurrando: continue. Hoje mais um tijolo caiu. Hoje mais uma corrente se enfraqueceu, porque cada oração sua é como um golpe em uma muralha antiga, e haverá um dia em que ela não suportará mais, e tudo vai desabar. Clame com autoridade, clame com fé, clame com dor se for preciso, mas não se cale. Não aceite carregar o que não veio de Deus. Não aceite heranças espirituais que só trouxeram destruição, porque Deus quer restaurar a sua linha espiritual. Ele quer fazer com que a bênção comece em você, para transbordar sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você não é a vítima da sua história. Você é o intercessor, o guerreiro, o elo de transformação. E o seu clamor de hoje pode ser a chave que abrirá a prisão de alguém que você ama. Agora, feche os olhos, respire fundo e diga em voz alta: todo o cativeiro espiritual na minha vida, na minha casa, na minha linhagem, seja quebrado agora em nome de Jesus. Declare com fé, porque quando o clamor sobe, o céu se move e o inferno perde. Quando a casa está em silêncio, mas o espírito clama por socorro. Há momentos em que tudo parece calmo por fora. Nenhuma discussão, nenhuma tragédia, nenhuma notícia urgente. Mas dentro da casa, dentro da alma, há um grito preso, um pedido mudo de socorro. É aquele tipo de silêncio que pesa. Aquele que denuncia uma guerra invisível que ninguém fala, mas todos sentem. Você já entrou em um ambiente assim? Uma casa onde não há som, mas há tristeza. Onde tudo está no lugar, mas o ar é pesado. Onde há paredes decoradas, mas o coração dos moradores está em ruínas. Esse tipo de silêncio denuncia batalhas espirituais escondidas, opressões que não se mostram em palavras, mas em atmosferas. O Salmo 35
não foi escrito em um momento de calmaria. Ele nasceu de uma guerra espiritual intensa, onde Davi sentia que seus inimigos se levantavam sem razão, tramavam ciladas e zombavam do seu clamor. Ele se sentia cercado, mas não por soldados, por forças espirituais que tentavam calar a sua voz. E talvez seja exatamente assim que você se sente hoje, calado por dentro, em um silêncio que não é descanso, mas exaustão. Você ora, mas parece que a resposta não vem. Você fala com Deus, mas não sente retorno. Você liga a televisão só para preencher o vazio da sala, mas o seu espírito continua gritando: Senhor, me ouve! Deus ouve esse clamor. Ele ouve até aquilo que você não consegue dizer. A palavra diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando a sua boca se cala, o Espírito Santo continua clamando por você. Essa casa onde você mora não foi feita para ser um campo de batalha silenciosa. Ela foi criada para ser um lugar de paz, cura e presença. E se hoje há um peso sobre ela, se hoje há silêncio carregado, é hora de reagir. É hora de fazer do seu lar um altar de adoração. É hora de transformar o que era prisão em refúgio do Espírito. Comece declarando vida nos cômodos. Comece orando em voz alta. Não importa se os outros acharem estranho. Quando você ora, você quebra a atmosfera. Quando você invoca o nome de Jesus, as trevas não resistem. Quando você levanta um clamor dentro da sua casa, os anjos se posicionam nas portas e janelas. Você precisa entender, a sua casa tem ouvidos espirituais. Ela absorve a presença que você cultiva. Por isso, coloque louvores. Leia a palavra em voz alta. Declare o Salmo 35 todos os dias, como uma oração de guerra. Transforme o silêncio da dor em silêncio de paz, o silêncio da opressão em silêncio da glória de Deus. Talvez você sinta que ninguém entende o que está acontecendo na sua casa, mas Deus vê. Deus conhece cada lágrima que você enxugou sem que ninguém visse, cada noite em que você se deitou, desejando que um milagre invadisse seu lar. E Ele diz hoje: Filho, filha, eu entrei, e onde eu entro, o caos sai. Liberte-se do medo de parecer fraco. Abra a boca e declare: essa casa é do Senhor. Nenhuma maldição oculta permanecerá. Nenhum peso espiritual será tolerado, porque aqui habita a luz, aqui mora a presença, aqui reina Jesus. Hoje o Espírito Santo quer transformar a sua casa em um lugar de cura. Mas para isso, ele precisa da sua voz, ele precisa do seu posicionamento. Porque quando a casa ora, o céu desce. E quando o céu desce, o inimigo foge. Quando tudo dá errado, mas o céu está trabalhando em segredo, é difícil acreditar que Deus está agindo quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Quando oramos e as portas se fecham. Quando jejuamos e, ao invés de paz, recebemos ataques. Quando servimos ao Senhor com sinceridade, mas somos acusados, ignorados ou traídos. Já viveu algo assim? Aqueles momentos em que parece que quanto mais você se aproxima de Deus, mais problemas surgem. É nesse campo de batalha que o Salmo 35 se torna mais que um texto, se torna uma arma espiritual. Davi escreveu esse salmo enquanto era perseguido injustamente. Ele não havia feito mal algum, e mesmo assim foi traído, foi caçado, foi humilhado. E sua oração foi clara: luta, Senhor, contra os que lutam contra mim. Ele não disse, me ajuda a lutar. Ele disse, luta por mim. Isso revela um nível de entrega que poucos compreendem. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você lutou até onde podia. Já tentou manter o equilíbrio emocional, já se calou quando foi ofendido, já perdoou quem não merecia, já confiou mesmo desconfiando. E agora sente como se não houvesse mais forças nem para clamar. Mas ouça com atenção. É aí que o céu entra em ação. Deus sempre trabalha em silêncio nos bastidores da história daqueles que o amam. E muitas vezes, Ele permite o caos para revelar quem está ao seu lado e quem jamais esteve.
O inimigo tenta usar essas situações para destruir seus sonhos, mas o Senhor permite apenas para filtrar o caminho. Porque há coisas que você precisa deixar para trás antes de viver o que Ele tem adiante. Você já reparou como os momentos mais dolorosos da sua vida trouxeram os maiores aprendizados? Como as traições revelaram verdades ocultas? Como as perdas abriram espaço para recomeços mais saudáveis? Isso não foi coincidência. Foi o céu trabalhando em silêncio. Foi Deus protegendo você de coisas que você não enxergava. Em Êxodo 14:14 está escrito: O Senhor lutará por vós, e vós calareis. Esse é o chamado para você hoje. Pare de tentar entender tudo. Pare de tentar controlar o processo. Apenas confie. Mesmo que o cenário atual pareça confuso, Deus está no controle da construção final. O inimigo quer usar esse momento para apagar sua fé, mas Deus quer usar esse mesmo momento para firmar seus pés na rocha. Você precisa declarar agora, com autoridade: tudo pode estar dando errado aos meus olhos, mas meu Deus não erra. Se Ele está em silêncio, é porque está agindo. Se Ele não me revelou ainda, é porque ainda está preparando o milagre. A fé verdadeira não depende de sinais externos. Ela nasce na convicção do invisível. E é exatamente essa fé que o Espírito Santo está ativando em você agora. Não se desespere com o que está dando errado. Não se entristeça com o que não saiu como você planejou. Porque o seu plano era humano, limitado e emocional. Mas o plano de Deus é eterno, perfeito e cheio de graça. Se Ele permitiu esse caminho, é porque lá na frente você vai entender que foi necessário. O Espírito de Deus diz hoje ao seu coração: espere em mim. Eu não esqueci das promessas. Eu não abandonei os teus sonhos. O que parece o fim é apenas o início de algo maior. Confie, silencie a dúvida, alimente a fé e me deixe fazer o que só eu posso fazer. Agora é a hora. Feche os olhos por alguns segundos e entregue de novo. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que o mundo diga que não há mais solução, o céu está escrevendo um novo capítulo. E quando for a hora, todos verão o que Deus fez quando ninguém via nada. As lágrimas que você derrama em silêncio estão plantando milagres no invisível. Há um lugar onde as palavras não chegam, onde o coração grita e a boca silencia, onde os olhos dizem o que a alma não consegue expressar. E é nesse lugar secreto da dor que muitas orações são feitas sem que uma única frase seja dita. São aquelas lágrimas que você derrama no travesseiro, no carro, no banheiro, onde ninguém vê. E talvez você tenha se perguntado: será que Deus está me ouvindo? Sim, Ele está. Ele ouve cada lágrima. Ele interpreta cada soluço. Ele recolhe cada gota como se fossem sementes. Porque aos olhos de Deus, lágrimas de quem crê são orações líquidas, carregadas de fé, entregas e clamor profundo. O Salmo 56:8 nos lembra: Tu contaste as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nada é esquecido, nada é ignorado. O inimigo quer que você pense que está chorando sozinho. Quer fazer você acreditar que essas lágrimas são sinal de fraqueza, de derrota. Mas o Espírito Santo está te dizendo agora: elas são sementes de fé. Cada lágrima derramada diante de Deus é um clamor silencioso que move os céus. São intercessões invisíveis que tocam o coração do Pai. Quantas vezes você segurou a dor para não preocupar ninguém? Quantas vezes disfarçou o peso do mundo com um sorriso no rosto? Quantas vezes orou em pensamento, sem forças para falar, mas com o espírito em gemidos? Isso é oração. E Deus responde até o que você não conseguiu formular. Porque Ele conhece o que você sente mais do que você mesmo. Você já parou para pensar que foi exatamente em meio ao choro que alguns dos maiores milagres bíblicos aconteceram? Ana chorou diante de Deus e nasceu Samuel. Davi chorou no deserto e Deus restaurou o trono. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou, e Deus acrescentou anos à sua vida. Em João 11:35, até Jesus chorou. Porque chorar também é divino quando é feito aos pés do Pai.
O céu está mais perto do que você imagina no momento em que você chora. É como se a dor rasgasse o véu da alma e ativasse um altar interior. Ali onde ninguém vê, onde o chão fica molhado de oração silenciosa, Deus está assentado como juiz justo e pai amoroso. E ali, ele decide coisas eternas. É no vale do choro que ele planta os frutos da vitória. Por isso, não se envergonhe das suas lágrimas. Elas são sua oração mais sincera. São elas que limpam a alma, quebram o orgulho e abrem espaço para o consolo do Espírito Santo. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo está em silêncio, o céu está escutando seu coração. Declare agora mesmo que em voz baixa: Deus, eu te entrego minhas lágrimas, que elas sejam sementes do milagre que o Senhor já está preparando. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que mesmo em dor confia, que mesmo em luto adora, que mesmo em pranto espera. E se hoje sua alma está chorando, saiba que você está regando um terreno que em breve será jardim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, não porque o problema desaparecerá como mágica, mas porque Deus vai transformar a dor em testemunho, e isso será impossível de esconder. Quando o silêncio de Deus é a preparação para a vitória. Você já viveu um tempo em que parecia que o céu estava em silêncio, como se todas as orações que você fez tivessem sido recolhidas e esquecidas? Como se aquele sonho que Deus mesmo colocou no seu coração estivesse sendo ignorado no momento em que você mais precisava de uma resposta? É exatamente nesse lugar de silêncio que muitos começam a duvidar da promessa. Pensam que talvez tenham interpretado errado a direção, que talvez não fosse a vontade de Deus. Ou pior, que talvez Deus tenha desistido deles. Mas o silêncio de Deus, meu irmão, minha irmã, nunca é desprezo, nunca é esquecimento. O silêncio de Deus é muitas vezes o sinal de que Ele está trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver. É o intervalo sagrado entre o plantio e a colheita. Quando Davi foi ungido rei, ele não assumiu o trono imediatamente. Foram anos de perseguição, fuga, cavernas e silêncio. Mas foi nesse tempo que Deus estava formando o caráter de um rei segundo o seu coração. E o mesmo acontece com você. Esse silêncio é a sala de espera do seu chamado. É o lugar onde sua fé é moldada, onde sua intimidade com Deus se aprofunda, onde o orgulho é quebrado e a dependência é construída. Não há glória verdadeira sem cruz, não há ressurreição sem morte, e não há cumprimento de promessa sem um processo. Deus está te ensinando a confiar nele mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando você ora e não ouve resposta. Mesmo quando você chora e não vê consolo imediato. Porque é nesse tipo de fé, a fé que não se apoia no que sente, mas no que crê, que o inimigo é derrotado. É aí que o inferno se abala, porque você continua crendo mesmo quando não entende. Você continua obedecendo mesmo quando está ferido. Você continua caminhando mesmo quando não há luz no caminho. Esse silêncio também é a prova de que você não está sendo guiado por emoções, mas pelo Espírito. Você está sendo forjado na fé que agrada a Deus, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta usar o silêncio como uma armadilha. Ele sussurra mentiras no seu ouvido. Deus não está te ouvindo. Você está sozinho. Essa promessa era apenas ilusão. Mas o Espírito Santo hoje te diz: eu nunca deixei você. Eu apenas estava trabalhando onde seus olhos não podiam alcançar. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, inclusive o silêncio, inclusive a espera, inclusive os momentos em que você se sentiu invisível. Deus está usando tudo para te preparar para aquilo que Ele mesmo prometeu. A vitória não será apenas sobre o inimigo, mas sobre as dúvidas, sobre os traumas, sobre os medos, sobre as vozes que tentaram te parar. A vitória será sobre a sua própria vontade de desistir. Você não foi esquecido. Você está sendo lapidado. E quando esse tempo passar, você vai olhar para trás e entender que o silêncio foi, na verdade,
uma forma de proteção. Deus te guardou de decisões precipitadas. Deus te impediu de se apoiar em pessoas erradas. Deus evitou que você construísse algo sem base espiritual. E hoje Ele te diz: espere mais um pouco. Eu ainda estou no controle. Não abandone o sonho que eu mesmo te dei. Não interprete o silêncio como rejeição. Interprete como preparação. E continue crendo, mesmo que ninguém mais acredite com você. Porque no tempo certo, Deus não apenas vai restaurar o seu sonho, mas vai te fazer viver algo maior do que você imaginou. O inimigo não tem a última palavra. O silêncio de Deus é apenas o intervalo entre o clamor e o milagre. O Espírito Santo intercede quando suas forças se acabam. Você já chegou a um ponto onde as palavras simplesmente desaparecem da boca? Onde até mesmo orar parece impossível, porque a alma está tão cansada, tão ferida, que tudo o que sobra são lágrimas silenciosas escorrendo no escuro do quarto. Há um tipo de dor tão profunda que nem o grito ousa sair. Um tipo de guerra que acontece no interior, onde você sente que está perdendo não apenas o sonho, mas a si mesmo. E é nesse vale de escuridão emocional que o Espírito Santo se manifesta de maneira mais íntima e poderosa. Porque quando suas forças se acabam, Ele assume. Quando você não consegue mais orar, Ele ora por você. A palavra nos diz em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a promessa que sustenta quem está no limite, mas por graça, porque Ele te ama, porque Ele te viu, porque Ele nunca desistiu de você. Você não chegou ao fim. Você chegou ao início de tudo que o céu sonhou para você. E esse novo tempo já começou. Quem está travando uma guerra invisível dentro da mente e da alma? Quem está tentando manter de pé um castelo de fé enquanto tudo ao redor parece estar ruindo? Você pode até pensar que está sozinho nesse combate, mas há um Consolador que não te abandona, nem por um segundo. O Espírito Santo não precisa de frases elaboradas para agir. Ele não precisa que você saiba explicar o que está sentindo, porque Ele sonda os corações. Ele conhece as entranhas da sua dor. Ele sabe exatamente o que está bloqueando seu caminho, o que está pesando sobre seus ombros, o que está tentando sufocar sua esperança. Ele intercede por você diante do Pai com uma linguagem que vai além da lógica, com gemidos que nascem no céu e atravessam o véu da sua dor até alcançar a resposta. E é por isso que o inimigo treme diante dessa oração, porque não há brecha quando o Espírito Santo assume a batalha. Não há como interceptar a intercessão que parte do trono de Deus. Enquanto você se sente fraco, o céu está em movimento. Enquanto você acha que não está acontecendo nada, o invisível está sendo tocado pela glória. Os anjos estão sendo liberados, portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas. Você entende a profundidade disso? Que mesmo sem palavras sua alma ainda clama. Que mesmo sem forças, sua guerra continua sendo travada, não por você, mas pelo próprio Espírito. Isso é graça. Isso é amor incompreensível. Isso é a bondade de um Deus que não abandona o campo de batalha, mesmo quando você não consegue empunhar a espada. Um Deus que se faz presente na sua dor, que entende sua fragilidade e a transforma em força espiritual. Quantas vezes você se culpou por não conseguir orar? Quantas vezes pensou que Deus estava decepcionado com seu silêncio? Mas hoje, Ele te diz: eu vi sua luta, eu ouvi seu coração, e eu mesmo entrei nessa guerra por você. O que parecia abandono era cuidado. O que parecia fraqueza era terreno fértil para a minha ação. Porque é quando você se rende que eu posso operar. É quando você desiste de controlar tudo que o céu assume o comando. A sua casa pode estar mergulhada em escuridão. Seu casamento pode parecer irreparável. Seus filhos podem estar longe dos caminhos do Senhor. Sua mente pode estar carregada por pensamentos de desistência. Mas nada disso escapa ao clamor do Espírito. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Cada gemido, cada suspiro de dor foi transformado em oração poderosa nas regiões celestiais. O inimigo sabe disso e por isso tenta calar sua fé,
te fazer acreditar que acabou. Mas não acabou. A guerra ainda está sendo vencida, porque quem luta agora não é você. É o próprio Deus por meio do Espírito Santo. Então, se hoje você não conseguir orar, apenas respire. Apenas feche os olhos e diga: Espírito Santo, ora por mim. E ele vai. E ele já está. Mesmo antes de você pedir, ele já está diante do Pai levantando um clamor em seu nome. E você verá que esse silêncio aparente era o campo onde a glória de Deus estava sendo plantada. E muito em breve, os frutos dessa intercessão virão. E o seu sonho será restaurado, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Quando Deus restaura, nada permanece quebrado. Chegou o momento de abrir o coração de forma definitiva. Depois de tantas dores, batalhas internas, lágrimas escondidas e noites em que o travesseiro se tornou o altar do seu desespero, você precisa ouvir essa verdade. Deus não apenas cura, Ele restaura. E quando o Altíssimo restaura, Ele não cola os cacos com medo de que quebrem de novo. Ele faz tudo novo, desde as fundações da sua alma até os detalhes mais secretos do seu coração. Quando Deus restaura, nada permanece quebrado. Muitos acham que restauração é voltar ao que era antes. Mas não. O Senhor não te leva de volta. Ele te leva adiante. Ele não te devolve o que você perdeu do mesmo jeito que foi arrancado. Ele transforma a dor da perda em solo fértil para uma nova colheita. Ele não te dá apenas o que você quer. Ele te entrega o que você precisa para viver o propósito dele. E é isso que o inimigo teme, porque o que ele tentou destruir foi justamente o canal por onde Deus iria derramar glória, unção e novos começos. Você lembra de Jó? Tudo foi tirado dele: família, saúde, dignidade e honra. Mas no tempo certo, quando a fidelidade foi provada e o silêncio de Deus revelado como parte de um plano maior, o próprio Deus restaurou tudo em dobro. A palavra diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó 42:10. Isso não é só uma história antiga, é uma profecia sobre você, sobre seu lar, sobre seu casamento, sobre seus sonhos. Você pode ter pensado: acabou. Pode ter murmurado no desespero: não há mais saída. Mas o céu te diz agora com autoridade e amor: estou apenas começando. Deus permite algumas quedas, não para te ver no chão, mas para te ensinar a depender apenas dele, para te mostrar que você não precisa das estruturas que achava essenciais, porque ele é sua base, ele é seu sustento, ele é sua torre forte. E quando você decide entregar o controle, quando para de lutar sozinho e se rende à direção do Espírito Santo, tudo muda. O céu se move. O impossível começa a se alinhar. As palavras que antes eram secas e vazias, agora voltam com autoridade. O ambiente da sua casa começa a mudar. O choro se transforma em adoração. A dor se transforma em testemunho. O silêncio se transforma em revelação. E os sonhos que pareciam mortos, aqueles que você já nem lembrava mais, são ressuscitados com nova vida. Mas essa restauração não é para que você volte a viver como antes. É para que você viva no centro da vontade de Deus. Agora mais maduro, mais dependente dele, mais sensível à voz do Espírito. Porque a batalha que você enfrentou foi também uma escola espiritual. Você aprendeu o que palavras não poderiam ensinar. Você foi quebrado, sim, mas não foi destruído. Você foi podado, mas para dar muito mais fruto. Você foi levado ao deserto, mas para encontrar a fonte de águas vivas. Agora é hora de levantar, de enxugar as lágrimas, de respirar fundo e declarar: Senhor, faz em mim tudo novo, porque a promessa é real. O tempo de cantar chegou. O inverno passou. A figueira floresceu. O tempo de restauração começa quando você para de olhar para os escombros e começa a olhar para o céu. O tempo da cura começa quando você deixa de murmurar e começa a declarar: eu creio no impossível. O tempo da libertação chega quando você permite que o Espírito Santo entre e expulse toda maldição, medo, culpa e trauma. Você já chorou demais, já se calou demais.
Já engoliu a dor por tempo demais. Agora levante-se com autoridade. Tome posse da oração de guerra que saiu de Salmo 35. Declare com fé cada palavra. Clame com ousadia. Quebre os grilhões com sua voz. Repreenda o mal com sua fé. Abra as portas da sua casa com louvor. Unja seus filhos com oração poderosa. Derrube os altares do inimigo com a presença do Altíssimo. Sua casa não será destruída. Seu futuro não será roubado. Sua alma não será derrotada. Deus está restaurando tudo, e tudo é tudo. Nada ficará de fora. O que você viveu será plataforma para o que virá. A vergonha será trocada por dupla honra. O que o inimigo usou para te ferir, Deus usará para curar outros através do seu testemunho. O que era lágrima se tornará riso. O que era lamento se tornará cântico. E o que era escuridão será cenário para a luz da glória de Deus brilhar com mais intensidade. Agora, respire fundo. Coloque a mão no coração. Feche os olhos e diga: Senhor, eu tomo posse da tua restauração. E receba, não por merecimento,